Você já parou para pensar o que faz uma pessoa ser lembrada por gerações, mesmo após sua partida? Não são os títulos, o dinheiro ou o poder que imortalizam alguém, mas o impacto que ele deixa nas vidas ao seu redor. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, é a prova viva de que uma vida dedicada ao amor e à caridade pode ecoar por séculos. Numa época em que poucos se importavam com os necessitados, ele fez diferente. Atendeu quem não podia pagar, lutou pela abolição da escravidão e trouxe luz a milhares por meio do espiritismo. Mas por que alguém com tanto poder político e médico escolheria esse caminho? Este vídeo vai revelar não apenas os feitos, mas os valores que fizeram de Bezerra um verdadeiro herói espiritual. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e vamos a seguir acompanhar a história dessa figura tão icônica. Quem foi Bezerra de Menezes? Conhecido como o médico dos pobres, ele foi muito mais do que um médico militar e político. Sua vida foi marcada por um profundo compromisso com o bem-estar dos necessitados e pela busca incessante por servir ao próximo. Esse espírito de caridade, algo raro nos dias de hoje, faz com que sua história ainda ressoe profundamente em muitas pessoas que buscam um sentido maior na vida. Afinal, não é comum encontrarmos exemplos como o de Bezerra, que dedicou sua vida a uma missão tão elevada. Aos 19 anos, Bezerra de Menezes deixou o Ceará e seguiu para o Rio de Janeiro com o sonho de se formar médico. Para pagar seus estudos, ele ensinava filosofia e matemática, revelando desde cedo sua determinação e talento. Sua dedicação o levou a se destacar como residente na Santa Casa de Misericórdia. Com apenas 25 anos, formou-se em medicina, consolidando sua vocação. Aos 27 anos, foi aprovado em importantes concursos, como o da Academia Imperial de Medicina e o do Corpo de Saúde do Exército. Bezerra ainda assumiu o cargo de professor na Faculdade de Medicina do Rio, sempre conciliando o trabalho médico com a educação. Ele se firmava como uma mente brilhante, unindo conhecimento científico e uma incansável dedicação ao próximo. Bezerra de Menezes não se destacou apenas na medicina, mas também na política e na vida familiar. Casou-se pela primeira vez com Maria Cândida de Lacerda, com quem teve 2 filhos, mas infelizmente ficou viúvo após 5 anos. Mais tarde, casou-se novamente com Cândida Augusta de Lacerda Machado, formando uma família numerosa com mais 7 filhos, totalizando 9. Durante esse período, ele também atuou como vereador e deputado no Rio de Janeiro. Sua habilidade política e dedicação o levaram a ocupar cargos de destaque, como presidente da Câmara Municipal. Mesmo com tantas responsabilidades, Bezerra jamais deixou de lado sua missão de servir ao próximo, equilibrando sua vida pública e familiar com maestria. A fama de Bezerra de Menezes como o médico dos pobres surgiu de sua imensa dedicação em atender quem não podia pagar. Ele nunca recusava um paciente, mesmo que não tivesse condições financeiras, e, em uma ocasião marcante, chegou a doar seu anel de grau para que uma mãe pudesse comprar remédios para o filho. Esses gestos de bondade faziam parte do seu dia a dia. Seu consultório estava sempre cheio de pessoas humildes que viam nele não apenas um médico, mas um verdadeiro salvador. Essa postura de generosidade se tornou sua marca registrada, e Bezerra passou a ser admirado tanto pelos colegas de profissão quanto pelas camadas mais necessitadas da sociedade. Ele personificava a medicina como um ato de caridade. Aos 44 anos, Bezerra de Menezes teve contato com o espiritismo através de um amigo médico, Dr. Joaquim Carlos Travassos, que lhe deu o Livro dos Espíritos. Ao lê-lo, Bezerra ficou impressionado, afirmando que o conteúdo não era novidade para ele, como se já soubesse tudo o que ali estava escrito. Foi a partir desse momento que passou a se definir como espírita inconsciente ou espírita de nascença. Essa descoberta espiritual mudou profundamente sua vida. A partir dali,
Ele abraçou o espiritismo como uma filosofia que complementava sua visão de caridade e serviço ao próximo. Bezerra não apenas adotou a doutrina, mas tornou-se uma das principais figuras do movimento no Brasil, influenciando profundamente a forma como o espiritismo seria difundido no país. Em 1889, Bezerra de Menezes foi eleito presidente da Federação Espírita Brasileira, consolidando-se como um dos grandes líderes do movimento espírita no Brasil. Sua atuação foi fundamental para a estruturação e disseminação do espiritismo, especialmente em um momento em que a doutrina ainda era vista com certo ceticismo por parte da sociedade. Bezerra trouxe equilíbrio e clareza ao movimento. Sob sua liderança, o espiritismo ganhou força e credibilidade, alcançando mais pessoas e atraindo novos seguidores. Bezerra sabia que, para expandir o alcance da doutrina, era preciso mais do que discursos. Ele agia como exemplo vivo dos ensinamentos de caridade e amor ao próximo que o espiritismo pregava, sempre guiando pelo exemplo. Bezerra de Menezes desencarnou em 11 de abril de 1904, após uma vida de grandes realizações e serviço ao próximo. Relatos espirituais dizem que ele foi recebido por Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que o convidou a subir às esferas mais elevadas da espiritualidade. Seu trabalho na Terra foi considerado completo, uma missão de caridade e amor bem-sucedida. No entanto, Bezerra teria recusado o convite, afirmando que enquanto houvesse espíritos ligados ao planeta Capela vivendo na Terra, ele continuaria a ajudá-los. Essa decisão revela sua imensa compaixão e compromisso com a redenção de almas, demonstrando que sua missão ia além de uma única vida, estendendo-se por múltiplas encarnações. A teoria dos exilados de Capela sugere que, há milênios, espíritos vindos de um planeta distante, Capela, foram enviados à Terra para resgatar seus erros e evoluir espiritualmente. Segundo relatos, Bezerra de Menezes teria sido um desses espíritos, responsável por um conflito nuclear em Capela, o que resultou na morte de milhões. Esse evento marcou profundamente sua trajetória espiritual. Mesmo após cumprir sua missão terrena, Bezerra escolheu permanecer auxiliando os espíritos exilados de Capela na Terra. Seu papel como mentor espiritual de almas em processo de evolução mostra sua dedicação incansável em ajudar a humanidade a alcançar a redenção. Esse compromisso eterno é um dos aspectos mais notáveis de sua trajetória espiritual. Após conhecer a história de Bezerra de Menezes, fica claro que ele não foi apenas um médico ou político, mas alguém que viveu para servir. E a grande pergunta é: o que você tem feito com seu tempo e seus talentos? Está utilizando suas habilidades para fazer o bem ao próximo? Bezerra nos ensina que sempre há algo que podemos fazer, mesmo que pequeno, para melhorar o mundo ao nosso redor. E se a história dele te inspirou, que tal começar hoje? Um simples gesto de caridade pode ser o início de algo muito maior. Não deixe essa oportunidade passar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando mais histórias que podem transformar a sua forma de ver a vida.